Olá! Hoje continuamos com a exibição de programas da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000. São episódios que celebram a história do Rio de Janeiro, que está completando 450 anos. No início do século XX, período conhecido como República Velha, o Brasil e o Rio tiveram em Lima Barreto um de seus principais cronistas. O grande escritor brasileiro, autor de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, viveu em um tempo em que muitas mudanças ocorreram na cidade. Em suas crônicas, comentou a reforma Pereira Passos, a construção do novo porto, o começo da expansão do Rio para a Zona Sul e outras transformações. Lima Barreto foi um dos primeiros a exaltar os bairros do subúrbio da cidade. Sua obra é um registro apaixonado do Rio, feito por um carioca da gema. Rio 450 anos. Uma história que você vê aqui na Multirio. Olá! No entender de especialistas, o romancista Lima Barreto é o mais representativo da ficção brasileira da geração que sucede a de Machado de Assis. Dele disse ao senhor Amoroso Lima, ele disse assim: ninguém foi mais tipicamente brasileiro do que Lima Barreto e até mais tipicamente carioca. Assim como Machado de Assis, Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro. Ele era mulato, de família humilde, foi jornalista, escritor. Lima Barreto foi o maior crítico da burguesia republicana do início do século. Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881 e morreu em novembro de 1922, tendo deixado uma obra de 17 volumes. Ele foi precursor do modernismo e do romance social, que se consolidou no Brasil com a Revolução de 30. Por seu estilo direto e limpo, ele era admirado pelos modernistas de 22. Sérgio Milliet, que é um dos vanguardistas de São Paulo, se referiu assim ao escritor militante carioca. Abre aspas. Lima Barreto transcende o realismo muito convencional que dominava as letras nacionais desde os naturalistas, com exceção de Aloysio de Azevedo, pois abandonando a preocupação de descrever com minúcias as exterioridades da vida carioca ou de pintar com cores vivas a paisagem regionalista, procurou penetrar no âmago dos personagens e fazê-los viver uma vida verdadeira. Brasil 500 anos, o Rio de Janeiro de Lima Barreto é o tema do nosso programa de hoje. Para falar desse assunto, estou em nosso estúdio o professor Afonso Carlos Marques dos Santos, prazer em vê-lo aqui de novo, o historiador, professor Denilson Botelho, e a doutoranda em literatura, professora Vilma Costa. Prazer em vê-la. Lima Barreto, o Rio de Janeiro é o personagem principal. Olha só. O Rio de Janeiro do início do século XX tem sua fisionomia mudada pelas obras de modernização. A destruição da cidade herdada do Império abre espaço para as grandes avenidas. Sobrados e casarões são postos abaixo para dar lugar a uma arquitetura eclética inicialmente de gosto francês. Exemplares remanescentes são o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes. Essa paisagem modificada do Rio de Janeiro é preocupação constante em Lima Barreto, seja nos seus romances, nos contos ou em artigos publicados nos jornais. Escritor, jornalista e historiador lírico, Lima Barreto leva seus personagens à busca do conhecimento do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Isaías Caminha. Passando de um bairro para o outro, procurando travessas despovoadas e sem calçamento, conheci a cidade tal qual os bondes a fizeram, alternativamente povoada e despovoada, com grandes hiatos entre ruas e população condensada, e toda ela agitada, dividida, convulsionada pelas colinas e contrafortes da montanha em cujas vertentes crescera. Para Lima Barreto, era preciso respeitar a geografia da cidade e, portanto, preservar sua identidade. Ele o diz por intermédio de seu personagem, Gonzaga de Sá. Pense que toda cidade deve ter fisionomia própria. Isso de todas se parecerem é gosto dos Estados Unidos.
E Deus me livre que tal peste venha a pegar-nos. Já entre este fim de Policarpo e Quaresma, ao observar o envelhecimento e a descaracterização de determinada área, Lima Barreto comenta: Entre nós, tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse o passado. Lima Barreto critica a especulação imobiliária nas áreas litorâneas e irrita-se com a expansão da cidade em direção ao mar. Não se compreende que uma cidade se vai estender sobre terras combustas e estéreis, e ainda por cima, açoitadas pelos ventos e perseguidas as suas vias públicas pelas fúrias do alto mar. O que há é especulação, jogo de terrenos, que são comprados a baixo preço e os seus proprietários procuram valorizá-los no ápice de tempo, encaminhando para eles os melhoramentos municipais. Todo o Rio de Janeiro paga impostos para que tal absurdo seja posto em prática, e os panurgianos ricos vão docilmente satisfazendo a cupidez de matreiros sujeitos para quem a beleza, a saúde dos homens, os interesses de uma população nada valem. Essa ideia de Lima Barreto de se preocupar com a cidade era muito rara na época? Ele é um dos poucos que fala sobre isso, não? Não, a geração do Lima Barreto se envolve com a cidade. A cidade é personagem para Coelho Neto, desde o final do século XIX, para Olavo Bilac, para os cronistas da época, como para a gente da geração dele, como Benjamin Constant e o João do Rio. Importante a gente destacar, né, que essa cidade que é personagem de destaque na obra do Lima Barreto é uma cidade um pouco diferente daquela que a gente vê na grande maioria dos autores da época, porque ele traz o subúrbio, né, de uma maneira muito forte. Né? Eu acho que isso traz para o Lima Barreto, para nós historiadores, por exemplo, ele traz uma série de elementos que muitas vezes é difícil de recuperar, e isso, o subúrbio está muito presente na literatura do Lima Barreto. E ele era um andarilho, né? Muitas vezes ele percorreu a cidade, saindo do subúrbio até a Zona Sul, né? A pé. Como os personagens, né? o Como Gonzaga os personagens de dele, Sá era um passeador, né? Exatamente. O Gonzaga de Sá era um passeador que percorria a cidade e registrava não apenas os aspectos físicos e geográficos, mas os aspectos culturais, sociais, sentimentais, afetivos. Na verdade, é engraçado que ele registra tudo isso em livros e não em artigos de jornal. Não, né? muito em artigos e crônicas também. Lima Barreto tem uma produção de artigos e crônicas fantástica e relativamente pouco conhecida. Né? É algo em torno de 500 artigos e crônicas que ele escreveu ao longo de toda a sua vida para várias revistas e jornais do início do século. Porque isso ainda está para ser feito, né? Machado de Assis é muito mais esse trabalho foi recuperado, agora ele merece uma reedição, né? Porque dentro desses 17 volumes, temos aí 6 volumes que são dedicados aos artigos e crônicas do Lima Barreto. Isso é um dado, né? A obra completa do Lima foi reunida pelo Francisco de Assis Barbosa, o Antônio Aisses e o Cavalcante Proença. Em 1956, é a publicação pela editora brasiliense, que era editora do Caio Prado Júnior. Mas uma editora como a Aguilar, por exemplo, que fez as obras completas de vários autores, nunca fez a obra completa do Lima, nem a do João do Rio. Né? Não é só o Lima que está merecendo ainda ter a sua obra nessa retomada. Questão dos textos literários, que ele trabalha muitas questões que acabam sendo objeto de estudo dos historiadores, e ele consegue dar vida aos personagens, quer dizer, ele ultrapassa aquela tipificação. Não são tipos, são apenas tipos que residem no subúrbio, que estão dentro dos ônibus abarrotados. Então, em Gonzaga de Sá, ele pega bonde, né? Não era ônibus. Ele pega o bonde e vai apertado junto com os outros e ouve as conversas falando dos juízes ladrões. Quer dizer, a obra dele tem uma vivacidade muito grande. Na segunda reportagem de hoje, a gente vai ver, como os nossos convidados disseram, nenhum outro escritor falou dos subúrbios cariocas como Lima Barreto. Afonso Henrique Lima Barreto nasceu em Laranjeiras
Morou no Flamengo, no centro da cidade, na Ilha do Governador, na Boca do Mato, no Catumbi e em Todos os Santos, na Rua Major Mascarenhas, 42, onde viveu até a morte no dia 1º de novembro de 1922. Sua ligação com o subúrbio revela-se nos muitos escritos que deixou, especialmente em artigos. Na vida dos subúrbios, a estação da Estrada de Ferro representa um grande papel. É o eixo dessa vida. É em torno da estação que se aglomeram as principais casas de comércio do respectivo subúrbio. Nas suas proximidades, abrem-se os armazéns de comestíveis mais sortidos, os armarinhos, as farmácias, os açougues e é preciso não esquecer a característica inolvidável quitanda. É o Meyer, o orgulho dos subúrbios e dos suburbanos, escreveu Lima Barreto. Vizinho de Todos os Santos, cuja estação já não existe mais. O bairro hoje mais parece uma extensão do próprio Meyer, onde na rua Dias da Cruz morava Catulo da Paixão cearense, que inspirou o personagem Ricardo Coração dos Outros, do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em homenagem a Lima Barreto, a Biblioteca Popular do Meyer tem seu nome. Fica na Rua Castro Alves, o poeta da abolição. No Meyer também viveu o crítico literário Agripino Grieco, um dos primeiros intelectuais a reconhecer o valor da obra de Lima Barreto. Hoje, ele dá nome à Biblioteca Popular do Engenho Novo, do outro lado da linha do trem. Essa ideia dele ter morado no subúrbio, é isso mais ou menos, é que justifica esse interesse dele pelo subúrbio? Foi porque ele saiu da Zona Sul e acabou indo? Era um ponto de partida para olhar o Brasil e olhar o mundo, olhar o Rio de Janeiro. Muitas das narrativas do Lima partem da Rua Major Mascarenhas, descendo pela Rua José Bonifácio, indo em direção à estação de Todos os Santos ou à estação do Meyer, de onde ele pegava o trem para o centro da cidade e daí os bondes para as outras partes do Rio de Janeiro. Qual livro que o senhor gosta mais do Lima Barreto? Sem dúvida, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Todos estão de acordo ou não? Não, o professor gosta de todas. Não, Ela gosta de todas. Aos fãs do Gonzaga de Sá. O Gonzaga de Sá. Eu gosto muito do Gonzaga, porque eu acho que no Gonzaga tem ali o embrião de uma teoria sobre a preservação do patrimônio cultural, tem uma discussão importante sobre passado, sobre memória, sobre história, uma confrontação de história e memória. O Lima é um pouco a base para rever as concepções que nós temos do passado e do patrimônio. E o interessante aí também do Gonzaga, por exemplo, que fica marcante para mim no Gonzaga, é quanto é a contribuição que ele dá do passado e como ele é retomado no presente. Quer dizer, o Rubem Fonseca, por exemplo, ele tem um conto bastante atual, que se passando no centro da cidade do Rio de Janeiro, a arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, ele retoma o Gonzaga de Sá, né? O escritor, o candidato a escritor resolve reconstruir essa cidade, segurar alguns resquícios da velha cidade. Tem um velho, quer dizer, um velho que acompanha o escritor, que é Augusto. Ele dá o nome de Augusto, não é à toa, retomando o Lima Barreto. O próprio, e alguns poetas, o Drummond, por exemplo, retoma o que a gente vê. Essa cidade está em mim, eu estou nessa cidade, né? Que levantado pelo personagem do Gonzaga de Sá. Hoje, o Drummond resgatou isso. Resgatou isso em poemas, em outras situações. Então, eu acho que a contribuição do Lima Barreto, ela é em várias frentes. Quer dizer, é o passado registrado através da paixão e da relação muito íntima com essa cidade, com esse subúrbio, com essa vivência, e, ao mesmo tempo, como isso é mobilizador até hoje dos nossos contemporâneos. Falar do mundo a partir do subúrbio, também no Lima, tem uma coisa muito curiosa, porque ele é um crítico do bovarismo nacional, né? E o bovarismo que, para ele, vai se expressar no caminho em direção à zona sul do Rio, em direção à orla marítima. O que é o bovarismo nacional?
é aquilo de querer parecer aquilo que não se é. Ele chegava a cunhar uma expressão que era botafogano, para designar os emergentes, não é? Os emergentes daquela época. Não é? Ele dizendo que os botafoganos, eles são tão estrangeiros ao país que eles acabam até se sentindo derraciné. Derraciné. E fica achando que o Rio de Janeiro é só Botafogo e Tijuca. Essa é a crítica que ele está sempre fazendo. É uma antecipação que ele faz da crítica daquele tipo de carioca que, em geral, não é gente originária do Rio, que passou a ter o túnel como a demarcação da cidade, como se um outro Rio estivesse sendo feito ali. Como hoje, horrorosamente, o Lima seria um crítico implacável para isso, quando você vai à Barra da Tijuca, você encontra aquela frase detestável: sorria, você está na Barra, porque você abandonou o Rio de Janeiro, com tudo que o Rio de Janeiro tem de complexidade, com todas as suas mazelas. O Lima hoje ele dirigiria toda a sua atenção para o bovarismo nacional, daquela burguesia que tinha Paris como modelo, para essa nova elite do Rio de Janeiro, elite econômica, que tem Miami como modelo. Sim, o comportamento continua. Aliás, isso é uma coisa que chama atenção. A atualidade, né? Exatamente. Atualidade. É surpreendente, né, para o leitor de hoje, né, a atualidade de vários textos de Lima Barreto. Né? Inclusive, quem se dispõe a entrar em contato com essa produção mais voltada para os jornais, né, recentemente, numa dessas últimas enchentes que houve no Rio, até o Jornal do Brasil publicou uma crônica do Lima Barreto criticando como é que a engenharia ainda não resolveu esse problema, só que ele estava falando lá no início do século e a gente estava vivendo aquilo. No próximo bloco a gente vai ver um pequeno trecho do filme Triste Fim de Policarpo Quaresma. Espera só um instantinho. Bom, na última reportagem de hoje, nós vamos assistir um trecho pequenininho do filme Triste Fim de Policarpo Quaresma, com a direção do Paulo Thiago e com o roteiro de Alcione Araújo. Olha só. Uma palavra ao cidadão Policarpo Quaresma, autor da proposta. A língua dos índios é verdadeira língua brasileira. Cupiçaba, Nhengaupaba. Cupiçaba, Nhengaupaba. O filme foi desde o início, quando eu reli o livro, porque Lima Barreto é desses escritores da nossa adolescência. A gente lê quando muito jovem. Mas, anos depois, uns 4 anos atrás, eu reli o livro e achei apaixonante o personagem, a história e, principalmente, o tom de farsa, o tom de humor com o qual ele discutia assuntos tão sérios, coisas tão profundas como a identidade do brasileiro, o sonhador, o visionário. O Policarpo é uma espécie de Don Quixote brasileiro. E os princípios, a ética, assim, o sujeito defende os seus princípios antes de tudo, até morre por eles. O Policarpo é o Lima, se você for ver. É um alter ego a maneira como ele vai escrevendo o romance e o que está se passando na vida dele naquele momento, como ele, por exemplo, esconde algumas coisas, ressalta outras coisas. Por exemplo, no romance, o Lima escamoteia, esconde completamente, por razões que você compreende, as relações afetivas dele. A sexualidade dele fica completamente escondida. A gente trouxe à tona porque a virilidade de um personagem tão emblemático do Brasil não podia estar em discussão. E no romance... é tão emblemático que todo mundo diz que é a cena mais forte e emocionante do filme, que também nasceu das nossas acaloradas discussões, foi a cena dele se relacionando com a terra, dele copulando com a terra, né? Que é a síntese de tudo, né? Porque um homem tão apaixonado pelo Brasil, ele copula com a terra brasileira. Ou o Brasil acaba com essa uva, ou essa uva acaba com o Brasil. Nós podemos produzir de tudo para os gostos mais exigentes. Eu só uso pano fabricado no Brasil. Só uso bota nacional. Tudo brasileiro. Sou brasileiro. Tenho orgulho disso. Apoio o Brasil. Presidente, vírgula, peço energia, ponto.
Sigo já! Exclamação. Policarpo Quaresma. Mas muitos beberam no Lima Barreto. A caracterização da mulata como o cravo, a canela, é do Lima Barreto. Foi lá que o Jorge Amado leu. Outro que se inspira esse nele... Cidade está em mim, como eu estou na cidade, o Drummond resgata com um poema lindíssimo. E Marcos Rebelo também. O Marcos Rebelo é outro romancista do Rio de Janeiro que tem essas afinidades, como os cronistas também, da geração do Stanislau Ponte Preta. É que hoje essa coisa está ficando clara, porque de repente os poetas e escritores que levantaram essas questões tiveram mais notoriedade do que ele em determinado momento, né? Nessa linha a gente tem até um escritor que morreu mais recentemente, que é o João Antônio, que consagra toda a sua obra ao Lima Barreto, né? E o João Antônio se via um pouco como o Lima Ele bebeu muito no Lima Barreto e se dedicava todos os livros dele ao Lima Barreto. Uma coisa que é importante no Lima é que ele é um homem atualizado com o mundo. Ele morre com a Revue du Monde nas mãos. Quer dizer, era um homem que lia idiomas estrangeiros, que conhecia a literatura russa profundamente. Quer dizer, quando acontece a Revolução de 17, ele tinha lido Tolstói, Dostoiévski, ele conhecia aquela sociedade. Exatamente. Ele tinha erudição e a questão da simplicidade na linguagem e na maneira de vida era opção, e não ignorância como ou fragilidade ou inferioridade literária, qualquer coisa desse nível. E uma nível. atitude moderna. Né? Ao mesmo tempo, ele não era engajado em nenhum projeto, como vocês estão falando. E na ficção fica bem claro todas as contradições, todo o espírito crítico dele, a liberdade dele, inclusive em criticar alguns aspectos que poderia... Da modernização. Da modernização, da modernidade. Vocês falam que não se conhece nenhum amor da vida dele. E amigos? Ele era amigo de quem? De muita gente, muita gente. Especialmente de um Noronha Santos, né? Para quem que não é o historiador Noronha Santos, com quem ficaram os livros do Lima, Antônio Noronha Santos. Mas ele tinha um circuito, era conhecido nos meios literários do Rio de Janeiro, contava com a simpatia de muita gente. Tem um momento que ele diz que fui bom como a Baía da Guanabara. Recolhi os barcos, e como as suas montanhas, eu fui colecionando tranquilamente alguns grandes amigos. Mas também colecionou muitos inimigos. Muitos inimigos. Por conta de quê? Da crítica. Da crítica social. No Brasil, que é um país onde o exercício crítico não parece ser uma prática comum entre nós, basta ver uma imprensa como a nossa, onde não há espaço para o debate intelectual, não é? Onde não há espaço para o exercício de uma crítica que fuja dos acordos entre os autores, as editoras e os cadernos literários. Não é? Alguém que pensava com a autonomia que o Lima pensava, pagou muito caro. Para você ter uma ideia, um dos maiores jornais da época, que era o Correio da Manhã, depois da publicação do Recordações do escrivão Zé Escaminha, que retrata a redação, né, desse jornal, o nome de Lima Barreto vai se tornar proibido nas páginas do Correio da Manhã. Né? Tamanha a perseguição que se impôs. E ele não põe os nomes, não, ele era tudo a Não, ele criou pseudônimos para todos, mas... Todo mundo conhecia direitinho. Conhecia direitinho o traço. Uma das grandes... Ele tinha trabalhado lá? Ele escreveu o Subterrâneos do Morro do Castelo, foi uma das primeiras atuações dele no jornalismo no Correio da Manhã em 1904 ou 1905, se não me engano. E foi responsável por um rompimento mesmo do espaço. O responsável foi o romance. Né? O Isaías Caminha é que vai gerar o rompimento com o Correio da Manhã. O Edmundo Bittencourt, que era o dono do jornal, vai dizer, olha, esse nome não se publica mais aqui. Né? Esse homem não é um homem honrado. Né? E, no entanto, depois ele vai participar de um júri. São os limites de tolerância do liberalismo brasileiro. Né? Agora, no Diário do Hospício, em Cemitério dos Vivos, o Diário do Hospício foram as anotações. Que ele fez e o cemitério foi... O Cemitério dos Vivos, a elaboração. A elaboração de um romance que ficou inacabado. Né? Então, aí ele retrata uma solidão muito grande. Né? Esses amigos, inclusive, ele se queixa que os amigos o abandonaram, uma pessoa só que foi procurar. Aí há um peso muito grande da solidão com que ele
terminou a vida. Nós estamos chegando ao final de mais um programa da série Cidade e Educação, que hoje abordou o tema Brasil 500 anos, o Rio de Janeiro de Lima Barreto. E eu agradeço a participação dos nossos convidados. Uma boa semana a todos. Até lá. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do Rio, que é de gostar. Rio tanta cor, Rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando, amando o Rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil.